Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara, Pastor Wesley aqui. E hoje gostaria de ler uns versículos no livro de Gálatas. Porque às vezes as pessoas, a maior dificuldade que eles têm é aceitar a mensagem bíblica sobre a salvação da alma. Nós temos um tempo promovendo, publicando, avisando, oferecendo pregações, devocionais, coisas da palavra, da Bíblia, aqui no nosso canal. E às vezes pessoas ficam interessadas, às vezes eles querem mais informação, às vezes ouvindo essa mensagem, eles entendem, eles clamam ao Senhor para ser perdoados e salvos, e graças a Deus por isso. Mas também tem pessoas que ficam bravas. Às vezes a pessoa rejeita, às vezes a pessoa entra em contato para tentar corrigir ou negar. E tudo bem, nós não somos o dono de ninguém e cada ser humano tem escolha. Mas às vezes, quando nós estamos conversando sobre temas espirituais, quando estamos falando sobre temas religiosos, nós achamos que é entre opiniões de seres humanos. Mas na Bíblia, qual é a palavra de Deus, a nossa autoridade? Aqui na Igreja Batista Nordeste, nós costumamos dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa regra, nossa autoridade final de todos os assuntos de fé e de prática. Mas a Bíblia nos ensina algumas realidades, uns fatos. Sobre os últimos meses, nós temos falado muito sobre a simplicidade da salvação. E há muitas pessoas que eles pensam, bom, por que aquela igreja diz X? Por que aquele pastor branquinho é assim, assim, assim? Por que fulano, ele está falando sobre isso, aquilo, e eles não concordam com tal igreja, com tal religião? Por que eles acham que eles têm o único caminho e pensam que é algo que nós temos produzido ou gerado? Meu amigo, eu espero que enquanto esse canal existe, que ouvindo, assistindo, para sempre você só vai ouvir o que a Bíblia realmente diz. E aqui em Gálatas 4, vemos o apóstolo Paulo, que entrou em contato com uma igreja preocupado porque aquela igreja tinha recebido, aqueles irmãos, aquele grupo, aquele corpo local de crentes, filhos e filhas de Deus, tinha recebido a verdade, a salvação pela graça de Deus. Mas depois de um tempo, eles estavam mais ou menos começando a se tornar, a voltar para o caminho de misturar a obra da justiça, cerimônia, ritual, religiosa, com a graça. E Paulo, na verdade, ele escreveu essa carta bravo com aquela igreja. E aí, vou ler uns versículos aqui em Gálatas 4, e aqui a Bíblia diz, versículo 7, assim que já não és mais servo, mais filho. E se és filho, eis também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Nas cartas que Paulo escreveu a várias igrejas, muitas vezes ele entrou, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo a Jesus Cristo, pelo chamado de Deus, graça e paz, Ele não começou a carta para Gálatas assim. Ele entrou, bom, vocês, qual é o seu problema? Obviamente não foi escrito exatamente assim. E ao longo dessa carta, Paulo cobrava a eles, como é que vocês, tendo conhecido o verdadeiro evangelho, como você quer voltar para coisas que não servem? Todos esses rudimentos são fracos, são pobres, eles não podem te saciar, eles não podem dar a você o que você realmente precisa e está procurando. Como você vai voltar a uma coisa que já deixou você vazia, já deixou você frustrada, já deixou você nas trevas, ainda cego? Como você vai voltar a tentar utilizar algo que não presta para aqueles fins? E Paulo cobrava, irmãos, sobre isso. Há vezes que uma pessoa entra em contato conosco e diz, mas pastor, a salvação não pode ser tão fácil. Ponto. Meu amigo, eu posso te dar a minha opinião.
Você pode discordar comigo, mas quando a palavra de Deus prometa algo, quem é você? Quem sou eu para dizer, não, mas Deus não queria falar assim. Não, mas Deus não disse assim. Pois então, porque ele escreveu assim. Vemos aqui algumas coisas no livro de Gálatas e na Bíblia toda, na verdade, vemos algumas realidades sobre a verdade imutável. Verdade imutável. Que seja, a verdade não muda. Há pessoas que eles pensam, bom, os santos do Velho Testamento, da Antiguidade, eles foram salvos por um meio diferente. As pessoas durante o tempo de Cristo, eles foram salvos por um meio diferente, assim. Mas agora, hoje em dia, nós somos salvos e eles ensinam vários modos de salvação. Isso é antibíblico. A Bíblia não diz isso. Gênesis 12, quando Deus apareceu e chamou Abraão a sair da terra dele. Vemos desde Gênesis, quando Deus começou a trabalhar na vida de Abraão e quando Deus fez aliança com ele. Gênesis conta que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça na conta dele. Por ter crido, ele foi achado justo. Noé, antes de Abraão, antes do dilúvio, antes daquele castigo feio nos tempos antigos, Noé, a Bíblia diz, achou graça nos olhos de Deus. Graça sendo favor não merecido. A Bíblia tem um registro fiel de como Deus, pela graça e misericórdia dele, sempre quis perdoar e salvar os pecadores do seu pecado. Vemos aqui algumas coisas. Em Gálatas 4, começa falando, na verdade, desde versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus fez algo. Deus deu a lei, não para nos escravizar, não para nos dominar e matar, mas para nos conduzir ao entendimento e conhecimento da nossa necessidade e quem é a única pessoa que possa suprir aquela necessidade. Deus, na plenitude dos tempos, ele enviou o Filho dele. E o Filho dele, Deus encarnado, Jesus Cristo, segundo membro da Trindade, ele se sacrificou, ele morreu, ele derramou o sangue dele, ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele conseguiu uma eterna redenção para quem quiser. A coisa que vemos aqui primeiro nesse livro, mas sobre a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da salvação, primeiro você deve reconhecer. É Deus que determina, é Deus que determinou a salvação. É Deus que preparou a salvação, não o homem. O homem sabe que ele é pecador porque Deus colocou no coração dele a ciência do bem e do mal. Quando ele comeu aquele fruto, ele percebeu. E Deus deu ao homem a consciência de entender o que eu tenho feito. O homem sabe que ele não é perfeito. O homem, sabendo que ele não é perfeito, ele procurou por vários meios de tentar se salvar, tentar se justificar. Mas a salvação verdadeira vem de Deus, não do homem. Deus determinou o plano da salvação. Até a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Jesus, que a morte dele, o sacrifício dele foi determinado antes da fundação do mundo. Ele era o Cordeiro. Ele já era o sacrifício preparado, santificado para aquela obra, aquele propósito, antes da existência do mundo. Deus já sabia, Deus já planejava qual seria a resposta perfeita e adequada para salvar o pecador do pecado. A salvação vem de Deus e não do homem.
Até Gálatas 1, versículos 8 e 9 diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Há religiões que existem no nosso mundo atual, que foram fundadas, essas religiões, porque uma pessoa chegou dizendo, um anjo apareceu numa visão para mim, e me contou isso, assim. Um anjo chegou e me trouxe X, e agora nós temos que seguir esse caminho. Mas Paulo disse desde o início que até fosse um anjo do céu, se eles anunciam um outro evangelho do que nós temos recebido pela palavra de Deus, que seja anátema aquela pessoa. É Deus que determina o que é necessário para ser salvo. E quando Deus poderia dizer qualquer coisa que ele queria, o carcereiro em Filipos, perguntando a Paulo e Silas, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A resposta do Espírito Santo de Deus foi, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Jesus disse várias vezes, quem crê em mim, é uma questão de fé, não do seu merecimento, não da sua obra, não da sua sinceridade. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Segunda coisa que vemos, há só duas coisas que nos impedem de ser salvos. Duas coisas que nos impedem de aproveitar do presente gratuito da salvação. Duas coisas, soberba e vergonha. Em todo o meu tempo no ministério, em todos os meus anos evangelizando, proclamando a salvação bíblica, falando um com pessoas, em particular, conversas particulares em casa, ou na igreja depois de um culto, ou até na rua, ou um lugar, onde for. Ou num culto grande pregando com muitas pessoas presentes. São duas coisas, geralmente, que são os principais que impedem uma pessoa chegar a Cristo, se arrepender e ser salvo. A soberba dele pensando, eu consigo, eu faço. Não, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando, eu estou buscando, eu estou na igreja, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não roubei, não matei, não forniquei. Aí, olha a minha justiça. Eles estão contando para Deus a lista dos bons, das coisas positivas na vida e no ser deles. Mas eu sou assim, e não sou assim. Então, eu acho que eu mereço. E há pessoas que pela soberba, é por aquele orgulho de si, que eles dizem, eu estou bem. Não, eu não precisa. Uma vez eu falei com uma pessoa que, pela graça de Deus, eles, de bens materiais, eles vivem uma vida muito tranquila. E aquele senhor um dia estava falando com ele, e eu estava querendo falar para ele sobre o Evangelho, e eu falei sobre a eternidade, e sobre Deus, e eu falava, Senhor, você frequenta uma igreja, tem uma religião, você conhece um pouco da Bíblia? Ele diz, para que preciso de Deus? Tem meus carros aqui, tem a minha casa bonita, tem família, nós temos saúde, a minha empresa vai muito bem, sou dona de empresa, vai muito bem, para que preciso de Deus? E realmente, se uma pessoa só pensa no terrestre, só pensa na vida agora e não na vida por vir, não na eternidade, se eles têm tudo que o mundo oferece, eles vão dizer, mas para que preciso de Deus? Aquela soberba de pensar, eu não falta de nada, não tenho falta de nada. Aquele pensamento que diz, mas eu consigo. Até às vezes nós pensamos que é justo, que é certo, que é correto, de nos esforçarmos para depois mostrar a Deus como um dia Ele vai balançar as nossas obras todas e como nós teríamos uma esperança de ser justificado pelas nossas obras. Meu amigo, Apocalipse capítulo 20 já diz e nos ensina ao final daquele capítulo que quem não tem nome escrito no livro da vida será julgado pelas suas obras. Há um livro que é o livro da vida, e todos os demais livros lá no céu que Deus vai tirar e abrir, que contém todas as obras das pessoas. E quem não tem nome no livro da vida será julgado pelos outros livros. E qualquer pessoa, todo ser humano, que será julgado pelo conteúdo daqueles livros, contando todas as obras, todos serão condenados eternamente. Se você está confiando
na religião, na sua religião, para ganhar uma oportunidade de você ser perdoado e salvo, você tem uma história, você tem um futuro horrível te esperando. Se você pensa que pela sua sinceridade e esforço fiel que você vai ganhar a entrada ao céu, você não está compreendendo. Infelizmente, há muita pessoa que eles confiam, mas eu estou indo bem, eu estou fazendo o meu melhor. Eu acho que, eu espero que. Você está sendo impedido de chegar à verdadeira salvação por causa da sua noção errada, essa soberba, esse orgulho no coração. Mas outro lado dessa moeda também, há pessoas que pela vergonha eles não querem. Não, mas pastor, Deus não pode perdoar uma pessoa como eu. Pastor, você não conhece a minha história. Pastor, você não sabe as coisas que eu tenho feito na minha vida. Pastor, você não sabe quantas vezes eu errei, eu me fraquecei. Pastor, você não sabe as coisas que saíram da minha boca e o que eu fiz com essas mãos. Um Deus todo santo, Ele não pode amar uma pessoa como eu. Ele não pode amar uma pessoa tão vil como eu. Ele não pode querer um pecador como eu na presença dele. Pastor, não, eu acho que não é possível, pastor. E há pessoas que o diabo tem te convencido que o teu pecado é além do alcance da graça e misericórdia de Deus. Mas não é assim. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus é suficiente para te salvar e perdoar, e restaurar e reconciliar com esse Deus todo santo. Não deixe o inimigo te convencer que o teu pecado é maior do que a graça de Deus. Que o teu pecado te afastou até um ponto onde o braço de Deus não pode alcançar. Não é assim. Deus está disposto a te perdoar e salvar. Não dá ouvido a essas mentiras. A última coisa que vemos aqui, conforme o que Gálatas nos diz, é que a salvação bíblica não tem como se melhorar. Deus não deu o início. Jesus Cristo não completou a primeira fase da salvação e deixou as outras partes conosco. Não, isso não é o que a Bíblia diz. Até o livro de Hebreus fala que ele morreu uma vez para sempre, que ele conseguiu uma eterna redenção, que ele, oferecendo si mesmo uma vez para sempre, aperfeiçoou a nossa salvação. Jesus Cristo, a obra dele, da salvação, foi completa. Foi uma obra total, uma obra perfeita e suficiente para completamente, totalmente, eternamente salvar o pecador do seu pecado. Essa é a realidade. Essa é a promessa de Deus, a garantia da palavra de Deus. E não tem como melhorar, não tem como acrescentar outros passos, não tem como completar o que Jesus já tinha começado, mas aí ele deixou para você terminar. Não, ele terminou tudo. Consumado está, ele disse. Como nós vamos dizer, não, mas você não terminou, não. Você quer falar isso a Jesus? Não, por isso Paulo disse, como é que vocês vão voltar para aquelas coisas fracas e pobres? Aqueles rudimentos que não prestam para te salvar? E meu amigo, a verdade imutável é que a salvação vem de Deus, não do homem. E geralmente as pessoas que não aceitam isso é ou pela vergonha ou é pela soberba no coração e na mente deles. Mas a salvação bíblica, a verdadeira salvação, já é perfeita, já é completa. E é isso que Deus oferece a qualquer pecador que quer. Se tiver pergunta, por favor, entre em contato conosco. Nós temos outros vídeos que explicam o plano bíblico da salvação. Nós poderíamos te mostrar pelas Escrituras a promessa, a garantia de Deus. Muito obrigado por seu tempo. Que Deus os abençoe.